Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui a uma pequena palestra em que eu vou, em cerca de 15 minutos, tentar responder a duas perguntas, ligeiramente complicadas, mas vamos lá ver como corre. Portanto, o que é exatamente e para que é que serve a matemática? Deixem-me começar com uma não-resposta, que é infelizmente bastante comum. Pode-se ler em vários cenários: a matemática é a ciência dos números. Bom, esta frase é tão absurda, tão disparatada, quanto dizer que a literatura é o estudo das letras do alfabeto ou que a arquitetura é a arte de empilhar tijolos. Okay? Os números têm algo a ver com a matemática, mas a matemática não estuda só os números. Os números são apenas uma ferramenta como os tijolos. Enfim, os números estão para a matemática como os tijolos estão para a arquitetura. Bom, para tentar então dizer o que é exatamente a matemática, o que eu quero tentar transmitir de facto é a essência, a alma da matemática. Eu vou fazer isso através de um exemplo bastante simples e começar por pôr três problemas. Os três problemas são os seguintes. Primeiro, imaginem que tem uma empresa que tem 5 filiais distribuídas numa certa cidade, representadas por aqueles pontos, e que querem ligar cada filial a outras 3 por fibra óptica de alta qualidade. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, imaginem que tem uma empresa de aviação recentemente formada e quer ligar 5 capitais europeias e para já garantir a ligação de cada uma dessas capitais a 3 outras capitais. Esse é o segundo problema. Terceiro problema, tem simplesmente 5 pedras e, por razões que eu não quero sequer imaginar, querem ligar essas 5 pedras por cordas, de tal maneira que cada pedra fique ligada a outras 3. Bom, olhando para o desenho, imagino que toda a gente percebe que estes 3 problemas são de facto o mesmo problema. Ponto número 1, o facto de conseguirem ver isso, todos nós conseguimos, seres humanos, porque nós somos fantásticos a fazer uma coisa que se chama abstrair. E esses 3 problemas são equivalentes a um problema muito mais simples. Têm 5 pontos num papel e querem ligar esses pontos de tal maneira que cada ponto fique ligado a outros 3. Bom, o problema é curioso e para resolver eu vou só introduzir alguns nomes. Um conjunto de pontos ligados ou não por linhas, por exemplo, neste exemplo aqui, nós temos estes 2 pontos estão ligados, mas, por exemplo, estes 2 pontos não estão ligados. Okay? Isso chama-se, por razões não interessa aqui, um grafo. E uma das áreas de matemáticas é o estudo destes objetos muito simples, pontos ligados por linhas. E bom, a tal notação, a tal linguagem que eu preciso introduzir para mostrar como é que se resolvem aqueles 3 problemas é o seguinte. Portanto, dado um ponto, nós chamamos grau ao número de linhas que sai desse ponto. Okay? Um ponto, nesta circunstância, pode-se chamar um vértice também, e as linhas arestas, mas isso são só questões de nomes. Portanto, aquele ponto que está ali assinalado, tem grau, nós dizemos que tem grau 3 porque dele saem 3 linhas. Okay? Por exemplo, aquele, segundo assinalado amarelo, tem grau 4, porque dele saem 4 linhas. Então, imaginem agora o que é que acontece se eu somar os graus de todos os pontos, portanto, o número de linhas que sai de todos os pontos. Bom, como cada linha une 2 pontos, quando eu somo este número 4, estas linhas, com aquele número 3, eu vou somar esta linha efetivamente 2 vezes, porque ela sai daqui e sai dali. Portanto, se eu somar estes números todos, ali tenho 4, aqui tenho 2, ali tenho 4, aqui tenho 3, se eu somar esses números todos, não é o resultado que me interessa, mas o que eu vou contar é as linhas 2 vezes. Cada linha está a ser contada 2 vezes. E, portanto, nós temos esta coisa, este resultado, que é o seguinte: a soma dos graus dos pontos é simplesmente o dobro do número de linhas. Okay? Um resultado muito simples, que resulta imediatamente do facto de cada linha ligar a 2 pontos. Tem mais do que isso. E, portanto, eu vou repetir. A soma dos graus dos pontos é o dobro do número de linhas. Cada linha é contada 2 vezes. Okay? Observando isto, voltando ao nosso problema, tem uma consequência dramática. Portanto, mais uma vez, a soma dos graus dos pontos, número de linhas que sai, é o dobro do número de linhas. Portanto, se fosse possível resolver aqueles 3 problemas, nós conseguiríamos também, no papel, ligar aqueles pontos daquela maneira. Ora, qual é a soma dos graus desta configuração? Se de cada um saem 3, há 5 pontos, dá 15. Ora, 15 é muito dificilmente o dobro do número de linhas. O que é que isto mostra? Mostra que aqueles 3 problemas são impossíveis. O que é que a matemática faz? Poupa tempo. Quem tivesse de tentar resolver aquele problema podia estar horas e horas e dias a tentar, que nunca conseguiria, porque é impossível.
Além disso, a matemática revela aqui uma espécie de uma lei profunda da natureza. Ou seja, não é possível, por razões lógicas, ligar 5 coisas de modo a cada uma ficasse ligada a outras 3. Okay? E isso, reparem, é algo que não se observa imediatamente, é preciso raciocinar. Bom, isto é apenas um exemplo muito simples, mas captura a alma da matemática é descobrir estas coisas. Estas impossibilidades ou possibilidades noutros casos. E, portanto, aquele resultado que nós vimos é uma espécie de uma lei que está inerente, diria eu, à textura do próprio universo. Okay? Nós não conseguimos fazer certas coisas, elas são inerentemente impossíveis. Bom, esta pequena brincadeira tem muitas aplicações. Por exemplo, um dos problemas mais importantes em matemática, na fronteira, de facto, da matemática com a ciência dos computadores, é o que se chama o problema do caixeiro viajante. Imaginem que tem um vendedor que quer percorrer várias cidades, denotadas por estes pontos, e aqueles números são supostamente as distâncias, são as distâncias entre essas cidades. E o problema é encontrar um caminho que minimize essa distância, para se poupar combustível, para se poupar tempo, etc. Portanto, como percorrer aqueles pontos todos, minimizando essa distância? Isso é um problema de otimização bastante complicado. Ou, no caso ao lado, podem pensar isto numa cidade e vocês querem uma cidade com uma tipografia bastante quadrada, não é? As ruas horizontais e verticais. Há cidades assim. Normalmente são mais complicadas, mas imaginem que querem visitar aqueles pontos e querem o percurso mais eficaz. Okay? Isso é um problema bastante complicado e é aquilo que se chama o problema do caixeiro viajante. A matemática resolve parcialmente estes problemas que têm várias aplicações. Por exemplo, são utilizados por companhias aéreas e transportes para minimizar trajetos, a aplicação é óbvia. Por exemplo, nas telecomunicações, nas ligações telefónicas, na internet, minimizar as ligações também. Nas próprias ligações dentro do computador, nas ligações em circuitos integrados, têm problemas complicados de análise a este. Na recolha de lixo, por exemplo, há uma história dos anos 70, em que o município de Nova Iorque, que é um município gigante, não é? Tinham reparado que a recolha de lixo estava a demorar muito tempo, estavam a gastar muito dinheiro com aquilo. Começaram a desconfiar que havia coisas que eram ineficazes, por exemplo, para ir a um sítio onde tinha sido recolhido, tinham que passar por vários sítios onde já tinham recolhido. E uma equipa de matemática analisou a situação e descobriu uma maneira mais eficaz de fazer, que não só poupou à cidade cerca de 5 milhões de dólares anuais, como permitiu aos trabalhadores terem mais férias e trabalharem menos, fazendo mais trabalho de uma maneira mais eficaz. Na própria descodificação dos genomas, é usado por razões que, enfim, não tenho tempo a explicar, o problema do caixeiro viajante. Um outro uso da matemática, que toda a gente devia conhecer, portanto, desafios depois a investigarem na internet, é a criptografia, o estudo de códigos secretos e o desenho. E, por exemplo, toda a gente devia saber que na Segunda Guerra Mundial foram ideias, técnicas e resultados matemáticos que permitiram quebrar em muitos dias, porque isso mudava dia a dia, a cifra usada pelos nazis, dando dessa maneira vantagens enormes às tropas aliadas. A criptografia ainda hoje usada cada vez que acedem a um banco. Tenho aqui um exemplo, que acho que se consegue descobrir qual é, mas eu não vou dizer qual é. Isto é o certificado digital. A matemática está aqui por trás. Isto que está aqui é um número escrito em hexadecimal. Para perceberem o que é que isso significa, tem que vir para um curso de matemática. CC também. E este número que está aqui, portanto, isto é um número que é o produto de 2 primos. Se vocês descobrirem estes 2 primos, telefonem-me imediatamente, porque conseguimos entrar na caixa de depósitos, na conta de qualquer pessoa. Mas a segurança é mantida por várias ideias matemáticas que estão aqui imbuídas e, enfim, desafios a tentarem descobrir um bocadinho mais sobre isso. Um último exemplo, bastante recente, isto foi um artigo que eu vi na Nature, em janeiro de 2021, sobre uma estratégia para se poupar dinheiro nos testes à Covid, porque, enfim, fazer amostras da Covid, recolher amostras é muito barato, bastam as saragatoas e outros processos muito baratos, mas depois os testes em si são bastante caros. E estes investigadores, vários geneticistas, alguns físicos e um ou outro matemático ali no meio, tiveram uma ideia que eu vou só muito rapidamente dizer qual é. Enfim, a ideia é mais complicada, mas eles têm aqui este exemplo, que é, imaginem que têm 27 indivíduos que querem testar se têm Covid ou não, mas desconfiam, por alguma razão, que provavelmente só um é que tem.
Então, em vez de fazerem 27 testes, de estarem todas as pessoas, podem fazer isso só com 9 testes. E a maneira é a seguinte: imaginem que, portanto, recolhem, imaginem que cada indivíduo é representado aqui por uma interseção destas linhas, neste cubo, ok? Portanto, isso é um cubo em que as faces são divididas ao meio, e, portanto, cada uma destes vértices é um indivíduo. Portanto, vocês recolhem as amostras, mas depois juntam as amostras, por exemplo, destes 9 de topo, representados aqui a vermelho, ok? Põem todas essas 9 e fazem só um teste com essa recolha. Portanto, se for positivo, ficam a saber que há um indivíduo infectado aqui nestes 9. Portanto, fazem para estes 9, para aqueles 9 a vermelho, para estes 9 de baixo, para estas fases aqui, a primeira as verdes, ok? E depois para as fases azuis, há 3 de cada, portanto, fazem 9 testes. E se houver só um indivíduo, a interseção das respectivas fases determina e localiza exatamente qual é esse indivíduo. Isto é só um exemplo, porque depois o que eles sugerem é usar cubos de altas dimensões, para além da terceira dimensão, quarta dimensão, etc. Porque essas coisas não são simplesmente fantasia, elas são mesmo usadas, e só a matemática consegue lidar com isso, mas tem uma maneira de poupar dinheiro que está mesmo a ser usada por governos e entidades com, digamos, problemas financeiros e não têm tanto dinheiro assim para desperdiçar nos testes e, enfim, tentar localizar os infectados dessa maneira, ok? Bom, portanto, depois destes exemplos, um princípio de resposta, o que é matemática, eu deixo aqui para refletirem, e eu diria que a matemática é essencialmente isto: a arte de construir métodos para revelar regularidades, relações e inter-relações subtis que fazem parte da própria textura do universo em que vivemos e possivelmente de outro universo que exista. Houve alguém que disse que enquanto a física estuda as leis do nosso universo, a matemática estuda as leis de um qualquer possível universo. O que é um matemático? Agora é muito fácil dizer. É um ou uma detetive que investiga os padrões invisíveis do universo. E, enfim, eu aqui falei muito rapidamente em aplicações da matemática, mas essas aplicações têm por detrás aquilo que se chama pesquisa fundamental, chamada matemática pura. Porquê é que se há de fazer essa pesquisa em fundamental? Por 3 razões: não só está por base da matemática das aplicações, mas porque, na minha opinião, ao fazer pesquisa fundamental, seja em que área for, somos confrontados com desafios difíceis, que testam os limites intelectuais da nossa espécie, Homo sapiens, e isso contribui para criar as ferramentas que ajudam a ultrapassar esses mesmos limites. Um exemplo muito simples: os telemóveis, não sei se alguém já viu um, as telecomunicações, as ondas rádio. Como é que as ondas rádio foram descobertas? Foram descobertas porque alguns dos nossos antepassados decidiram tentar perceber relações entre eletricidade e magnetismo, que criaram desafios intelectuais que permitiram exatamente ultrapassar os nossos limites físicos, de ver as coisas no universo. Nós não vemos as ondas eletromagnéticas, mas sabemos que elas existem, e isso graças, em grande parte, à matemática. E termino aqui, portanto, abrindo agora, se tiverem questões, estou disponível para as responder. Muito obrigado, professor. Foi uma ótima intervenção e claramente ficamos assim um bocadinho mais esclarecidos daquilo que a matemática faz. E, sem dúvida alguma, que tem muita magia por trás da matemática. As questões que nos chegaram 2 questões por parte da nossa assistência. A primeira é referente à sua apresentação, que o Sérgio Cardoso pergunta se o grafo que o professor nos mostrou está relacionado com matemática computacional. Também, porque a teoria de grafos, bem, há toda uma parte teórica por trás que é estudada por matemáticos, mas, como eu referi, está na fronteira entre a matemática e a ciência dos computadores. Os gráficos têm uma enorme relevância em muitas questões de ciência dos computadores e há muitas coisas. Por exemplo, aquilo que eu falei do problema do caixeiro viajante, um dos desafios é arranjar algoritmos, portanto, algo da ciência dos computadores, na fronteira das 2 áreas, para encontrar soluções melhores. Nós não sabemos encontrar a solução ótima, mas sabemos encontrar soluções relativamente razoáveis, e isso tem a ver com o desenvolvimento de uma série de algoritmos. Portanto, a resposta é basicamente sim. Muito obrigado, professor. Uma última questão que nos chegou por parte da Adriana Pires.
ainda relativamente aos problemas sobre o caixeiro viajante, que o professor também falou, a Adriana pergunta-nos se um licenciado em matemática vai encontrar, por exemplo, a nível empresarial, muitos desses problemas para resolver. Sim, enfim, depende da empresa por onde a pessoa for a trabalhar, mas certamente tem a ver com toda uma logística, pode até encontrar, por exemplo, os CTT têm que lidar com esses problemas, as grandes superfícies têm que lidar com esses problemas. Não é necessário que algumas dessas empresas contratem matemáticos. O que eles contratam são empresas que fazem serviço, portanto, empresas de consultadoria, nas quais trabalham matemáticos, físicos e pessoas de ciência de computadores, para resolver esses problemas. Muito obrigado, professor. Foram estas duas questões que nos chegaram, mas certamente na sessão da matemática que se vai seguir vai haver muitas mais, porque efetivamente é aquela área que por vezes não é tão bem falada, mas o professor acabou por, e a professora Maria João anteriormente, acabaram por limpar assim um bocadinho, ou em grande escala, a reputação da matemática, e esperemos que tenhamos muitos estudantes na área da matemática, porque eles são muito precisos na resolução de problemas no mundo atual. Muito obrigado, professor. Obrigado eu e obrigado às pessoas que assistiram em casa. Muito obrigado. E fica aqui a ressalva que já de seguida vamos ter então o tão aguardado momento vamos desvendar assim os vencedores do concurso que lançamos esta manhã, do Achas que Conheces Ciências. Portanto, se foste um dos concorrentes, um dos participantes, fica atento que vamos entrar brevemente em direto com a lista de vencedores. Sim, porque não há só um vencedor. Foram vários os vencedores deste concurso e é isso que vamos já de seguida dar as respostas às questões e dizer quem é que foram os nossos participantes que vão levar para casa o grande kit da Faculdade de Ciências. Até já!